Opa, bom dia, boa tarde, moçada. Aqui é o professor Anderson, professor de Biologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda parte do sistema circulatório, né? Então, por que segunda parte? Porque nós já começamos esse sistema na aula passada, né? E agora a gente vai terminá-lo, tá bom? Então, bora lá. Então, pessoal, olha só. Vamos relembrar agora um pouquinho o nome dos vasos que chegam no coração e que saem, e o nome das cavidades, para que a gente possa entender o próximo slide, tá bom? Então, esse assunto a gente já comentou na aula passada, tá? Só para relembrar mesmo. Então, olha só, aqui a gente tem em azul ó, a veia cava superior, aqui embaixo a veia cava inferior, tá? Essas duas veias, elas trazem sangue do corpo, tá, para o coração. Então, o sangue retorna do corpo para o coração pelas veias cavas e desemboca aqui, ó, nessa primeira cavidade que nós chamamos de átrio direito. Beleza? Átrio direito. Esse sangue que retorna do corpo para o coração, ele é pobre em oxigênio, pessoal, porque o oxigênio já foi distribuído. Então, esse sangue ele é pobre em oxigênio e ele é rico em gás carbônico. E o gás carbônico, né, o CO2, é um gás tóxico que tem que ser eliminado, tá? Então, o sangue que retornou do corpo está agora aqui, ó, preenche o átrio direito, tá? Como eu disse, é um sangue rico em gás carbônico. E aí esse sangue ele segue ó, do átrio direito, ele segue aqui ó, para o ventrículo direito, tá? E aí do ventrículo direito, quando o coração ele se contrai, ele bombeia sangue, o sangue é expulso do ventrículo direito e sobe aqui, ó, entra na artéria pulmonar, tá? E a artéria pulmonar leva esse sangue rico em gás carbônico para o pulmão, tá? Para os pulmões. E aí esse gás carbônico ele é expelido, ele chega até os pulmões, né? E aí nós jogamos fora, no processo de expiração, tá? E nos pulmões acontece o contrário também. O oxigênio que nós inspiramos, né, ele é transferido dos pulmões para o sangue. E esse oxigênio retorna junto com o sangue, retorna para o coração a partir dos pulmões e chega ó, aqui no átrio esquerdo, tá? Então, o sangue que volta, que chega a partir dos pulmões, rico em oxigênio, ele desemboca aqui no átrio esquerdo, tá? Que a gente chama de sangue arterial, tá? Sangue rico em oxigênio ou sangue arterial. Esse sangue arterial do átrio esquerdo, ele segue aqui ó, para a próxima cavidade, que é o ventrículo esquerdo, tá? E do ventrículo esquerdo, quando o coração se contrai, esse sangue é bombeado e sobe, ó, do ventrículo esquerdo, o sangue sobe aqui para a artéria aorta. E aí a artéria aorta distribui o sangue para todas as partes do corpo, tá? Para as regiões superiores, ó, tá? Através dessas artérias menores, ou para as regiões inferiores do corpo. Olha a artéria aorta aqui embaixo. Ó. A aorta é o maior vaso do corpo, tá? É grande mesmo, tem um diâmetro maior do que qualquer mangueira por aí. Beleza, moçada? Próximo slide, então. Então, olha só, pessoal, nós sabemos que o coração tem a função de bombear sangue para o corpo, tá? Então, esse sangue ele é distribuído, né, para todas as células do nosso corpo, depois ele volta. Esse processo nós chamamos de grande circulação. Tá? Vamos dar uma olhadinha como é que isso acontece, tá? Então, aqui nós temos o coração. Então, aqui ó, nós temos uma parte, né, do coração e dos vasos sanguíneos estão em cor vermelha, tá? E outra parte nós vemos aqui em cor azul, tá? A cor vermelha significa que o sangue está rico em oxigênio, tá? Rico em oxigênio e também nutrientes, tá? Mas principalmente oxigênio. E aí esse sangue, ó, ele sai do coração, tá? O coração é contraído, tá? Empurra esse sangue para o ventrículo esquerdo, tá? Do ventrículo esquerdo, esse sangue sobe pelo arco da aorta, pela artéria aorta e vai, tá? E aí o sangue é distribuído
para o nosso corpo todo. Tá? Quando o sangue chega nas células do corpo, os gases, né, o oxigênio, por difusão, sai da corrente sanguínea, entra nas células, os nutrientes também entram nas células, tá? E aí o sangue ele se torna pobre em oxigênio, porque o oxigênio já foi distribuído para as células. Então ele se torna pobre em oxigênio, porém rico em gás carbônico. Então ele recebe o gás carbônico das células e traz de volta esse gás carbônico para o coração, tá? Então olha só, em vermelho é o sangue rico em gás carbônico, ou melhor, sangue rico em oxigênio. Em azul é o sangue que volta do nosso corpo para o coração, trazendo gás carbônico, tá? Então esse processo, moçada, nós chamamos de grande circulação, tá? Então mais uma vez, o sangue sai do coração e vai para as células do corpo, tá? E aí o sangue rico em gás carbônico retorna para o coração, tá? Grande circulação. E a pequena circulação? O sangue que está aqui, ó, rico em gás carbônico, né, que voltou, que chegou do coração pelas veias cavas, superior e inferior, então esse sangue rico em gás carbônico, ele é enviado para os pulmões, olha só. Então ele sai pelo tronco pulmonar, pelas artérias pulmonares, tá? Chega nos pulmões, tá? O sangue rico em gás carbônico, e aí os pulmões recebem esse gás carbônico, né? E aí distribui esse gás carbônico, joga fora, né? Esse gás carbônico sobe pela traqueia, pela laringe e nós expelimos. E aí no pulmão acontece o processo de inverso, né? O pulmão, quando nós respiramos, o pulmão então recebe esse oxigênio, né? Envia esse oxigênio para a corrente sanguínea, e aí o sangue rico em oxigênio volta para o coração. E aí o coração, né, distribui novamente, através da grande circulação. Então, pequena circulação, o que que é? É o sangue rico em gás carbônico que vai para os pulmões, tá? E dos pulmões, o sangue rico em oxigênio volta para o coração. Né? Então é pequena por quê? Porque o trajeto é menor também, tá? Ó, sai do coração, vai para os pulmões, tá? E volta dos pulmões para o coração. Por isso, pequena circulação. Beleza? Próximo slide. Pessoal, então nesse slide nós temos aí, ó, as diferenças entre as artérias e as veias, tá? Então aqui em vermelho nós temos aí as artérias, eu já comentei com vocês, né, que nos livros de biologia, de anatomia, sempre nós colorimos em vermelho artérias, tá? E arteríolas. Em azul nós colorimos as veias. Por quê? Porque as artérias, elas têm a função de levar sangue do coração para o corpo. E esse sangue, ele é rico em oxigênio. Então ele tem que ser distribuído do coração para o corpo para que esse oxigênio chegue em todas as células, tá? Então, primeira diferença, artérias levam sangue rico em oxigênio. Sangue arterial, nós já falamos isso no slide passado, tá? Sangue arterial ou sangue rico em oxigênio. E as veias, elas trazem sangue do corpo para o coração. Então, o gás carbônico que as células produzem no processo de metabolização dos nutrientes, esse gás carbônico é tóxico. Então, ele deve ser eliminado das células. Então, ele sai das células, tá? E volta para o coração através das veias, tá? Então, as veias transportam sangue pobre em oxigênio, porém rico em gás carbônico. Beleza? Tá. Segunda diferença. As veias têm uma parede, ó. Estou mostrando aqui com o mouse, tá? As veias têm uma parede mais espessa. Uma parede mais grossa quando comparado à das veias, olha só. Aqui a gente tem, estou mostrando as veias, né? Então a parede das veias é mais fininha e a parede das artérias é mais grossinha, tá? O principal objetivo disso é suportar a pressão do sangue. Quando o coração bombeia, ele empurra sangue para o corpo, tá? E a pressão é bem maior
quando ele sai do coração para o corpo, do que quando ele volta do corpo para o coração, tá? Então, por isso, para suportar a pressão sanguínea, é que as artérias possuem uma parede mais espessa, mais grossinha, tá? Certo? Então, outra diferença, né? Mais uma diferença, moçada. As veias possuem, eu estou mostrando aqui, ó, estruturazinhas presente lá no interior, na luz, né? No interior das veias, estruturas chamadas de válvulas. Qual é a função dessas válvulas? Essas estruturas impedem o refluxo do sangue. Então, ou seja, quando o sangue ele volta para o coração, ele começa a subir, né, das regiões inferiores do corpo, ele vai subindo, e aí, para que ele não volte para baixo, né, para que não haja o refluxo, essas válvulas se fecham e impedem que o sangue retorne. Então, o sangue sobe, as válvulas se fecham. O sangue sobe mais um pouquinho, as válvulas se fecham. Tá? Então, o objetivo é impedir o refluxo, ou seja, a volta do sangue para baixo, para que ele suba, né, e consiga retornar ao coração. Beleza? Então tá, essas são as principais diferenças. Próximo slide. Moçada, vocês já viram algum filme ou algum documentário onde mostra o coração fora do corpo batendo? Então, isso aí é fato, acontece mesmo, tá? Então, por que o coração, mesmo fora do corpo, ele continua batendo por um tempo? Porque nós temos umas estruturazinhas no coração chamadas de nodos. Nodos, tá? Dois tipos. Nodo sinoatrial e o nodo sinoatrial e o nodo atrioventricular. Então, o que são esses nodos? Essas estruturas funcionam como um marca-passo, como um reloginho, tá? Elas têm a função de controlar o batimento cardíaco, o batimento do coração. Então, são duas estruturazinhas, tá? Essas estruturas, na verdade, ali é um conjunto de células musculares. E essas células, elas se comunicam através de estímulos elétricos. Estímulos elétricos, tá? Como se fossem fios mesmo. Então, olha só, o nodo sinoatrial, que é esse daqui, ó, que eu estou mostrando com o mouse, ele se comunica com o nodo atrioventricular, tá? Então, esses impulsos elétricos partem do nodo sinoatrial, tá? Chegam até o nodo atrioventricular e os impulsos elétricos continuam, são distribuídos para para o músculo do coração, tá? Essas estruturas aqui têm nome, tá, pessoal? O importante agora é só a gente entender o mecanismo, tá? Que existem marca-passos no coração, tá? Que se comunicam e distribuem impulsos elétricos para o músculo cardíaco, para o músculo do coração. E quando esses impulsos elétricos chegam lá, ó, nos ventrículos, ó, tá? Na parede, né, muscular dos ventrículos, os ventrículos então se contraem, expulsando o sangue para o corpo. Tá? E dessa forma o sangue então é distribuído para o corpo. Tá? Então, olha só, aqui a gente tem um gifzinho mostrando isso. Ó. Ó, o nodo se comunica com o outro, e aí os impulsos elétricos são distribuídos para os ventrículos, e aí os ventrículos se contraem, bombeando o sangue, né? Expulsando o sangue para o corpo. Tá bom? Beleza, então. Então, moçada, o coração, ele executa dois movimentos básicos, tá? Realiza, então, dois movimentos. O movimento de contração, que nós chamamos de sístole, e o movimento de relaxamento, que nós chamamos de diástole. Então, olha só, nessa primeira imagem aqui, ó, nós vemos o coração, os músculos do coração se contraindo, tá? E aí, nesse processo de contração, ou seja, de sístole, o sangue ele é expulso do ventrículo esquerdo, ó, e sobe para a artéria aorta, e essa artéria distribui o sangue para o corpo, tá? E ao mesmo tempo, ó, o sangue rico em gás carbônico também é expulso do ventrículo direito e sobe pela artéria pulmonar, tá? E aí esse sangue é levado até os pulmões e o gás carbônico é expelido, tá?
Então, o movimento de sístole é o movimento de contração e saída de sangue para os vasos, tá? E a diástole é o movimento de relaxamento. Então, os músculos se relaxam, tá? Nesse processo de relaxamento, o sangue entra nos vasos, ou melhor, o sangue entra nas cavidades, né, nos átrios e nos ventrículos, tá? O coração, então, se enche de sangue para que ele possa, no próximo movimento de sístole, de contração, bombear esse sangue para o corpo novamente. Beleza? Então, sístole é contração e diástole é relaxamento, tá? Próximo slide. Falando um pouquinho, então, sobre o sangue. O sangue ele é constituído por uma parte líquida, tá? E por uma parte formada por células. A parte líquida nós chamamos de plasma. Tá? Plasma ele é constituído, olha só, se nós pegarmos um pouco, né, um volume de sangue e colocarmos num copo ou num tubo de ensaio, como a gente está vendo aqui, ó, e deixar descansar por um tempo, a gente percebe a formação de duas fases. Tá? A fase superior, ó, que é a fase mais clarinha, né, tem um tonzinho mais amarelado, essa fase nós chamamos de plasma. Então, como eu disse agora há pouco, o plasma corresponde principalmente à parte líquida, ou seja, 90% do plasma, moçada, é água, tá? E o restante, nós temos aí aqui no plasma, sais minerais, tá? E também proteínas. A outra parte, a parte mais escura, a parte aqui em vermelho, é formada por células que estão presentes no sangue. Células que a gente só consegue ver ao microscópio, né? Essas células são chamadas de hemácias ou glóbulos vermelhos. Tá? Os glóbulos vermelhos são responsáveis pela distribuição de oxigênio no sangue para as células. Tá? Então, o sangue ele é constituído por plasma, né, onde nós temos aí principalmente água, sais minerais e proteínas, e por células. Então, como eu disse, as principais células são as hemácias ou glóbulos vermelhos, tá? E também nós encontramos no sangue células responsáveis pela defesa, né, do nosso corpo. Então, pelo sistema, células que fazem parte do sistema imunológico, como por exemplo, os glóbulos brancos. Glóbulos brancos também chamados de leucócitos, tá? Os glóbulos brancos são células que comem, ou melhor, que fagocitam antígenos ou corpos estranhos, como vírus, bactérias, tá? Que mais? Nós também encontramos no sangue estruturazinhas chamadas de plaquetas. As plaquetas, né, são células bem pequenininhas e que estão relacionadas ao mecanismo de coagulação do sangue, tá? Então, nós temos basicamente esses tipos celulares na corrente sanguínea, tá, moçada? No sangue. Pessoal, quando a gente sofre um corte na pele, por exemplo, e esse corte atinge um vaso sanguíneo, tá? Como a gente está vendo aqui, ó. Aqui eu estou mostrando um pedacinho de um vaso sanguíneo, tá? Com o mouse. O que acontece? Existem no sangue umas estruturazinhas chamadas de plaquetas. Eu estou mostrando aqui, tá? Ó, nesse desenho, tá? As plaquetas, olha só, quando o corte acontece no vaso, as plaquetas desencadeiam um conjunto de reações químicas, tá? Que eu não vou entrar em detalhes, tá? Que acabam culminando na produção de proteínas chamadas de fibrinas. As proteínas fibrinas são essas aqui que eu estou mostrando, ó, que se parecem com esses cordõezinhos, tá? Então, as plaquetas são responsáveis pela produção de fibrina. E as fibrinas são proteínas que se acumulam na região do corte. Então, essas proteínas elas começam a se entrelaçar, elas se unem, né, para formar uma estrutura que se parece com uma rede. E aí, nessa rede, que é formada na região do corte, essa rede começa a pegar as células sanguíneas que estão passando por ali. Então, por exemplo, as hemácias aqui em vermelho, né? Que estão indo de um lado para o outro. Então, elas vão parando nessa rede, elas vão se acumulando aqui, e com isso, o corte que está nessa região, ele vai sendo fechado, vai sendo bloqueado.
né? Bloqueado justamente por quê? Porque nessa região do corte nós temos um acúmulo de células sanguíneas vermelhas, né? De hemácias. Tá? E aí, esse processo nós chamamos de coagulação sanguínea. Tá? E o objetivo, então, qual é? É fechar o corte, né? E diminuir a saída de sangue. Ou melhor, estancar a hemorragia. Beleza, moçada? Tá? Então, só lembrando que quem desencadeia todo esse processo são as plaquetas, tá? Com a produção de proteínas chamadas de fibrinas que vão formar as redes. Beleza? Então tá, moçada, a gente fica por aqui. O sistema circulatório, então, a gente termina hoje. E na próxima aula a gente dá início a outro sistema, tá? Beleza? Abraço, até mais.